No silêncio de um cemitério à noite, há mais do que a paz que tantos imaginam. Sob a terra fria, entre lápides antigas e sombras que dançam ao luar, escondem-se histórias que desafiam a compreensão. Histórias que poucos ousam contar, e menos ainda conseguem esquecer. Os coveiros, aqueles que vivem entre os vivos e os mortos, carregam segredos sombrios que desafiam a lógica e arrepiam a alma. Afinal, quem melhor do que eles para testemunhar o inexplicável? Relatos de passos que ecoam onde ninguém caminha, sussurros que emergem do nada, e aparições que deixam até os mais céticos sem palavras. Você acredita que sabe o que acontece quando a noite cai? Está preparado para ouvir histórias que desafiam a fronteira entre o real e o sobrenatural? Neste vídeo, vamos explorar 3 relatos arrepiantes de coveiros que viveram o terror de perto. 3 momentos em que o sobrenatural pareceu estender suas garras para o nosso mundo. E então, está pronto para encarar o desconhecido? Prepare-se, porque essas histórias não são para os fracos de coração. E lembre-se, às vezes, o que nos assombra está mais próximo do que imaginamos. O canto proibido da meia-noite. Há muito tempo, em um pequeno vilarejo cercado por colinas escuras, havia um cemitério conhecido como o Jardim do Silêncio. Era um lugar onde o vento parecia cantar segredos sombrios entre as árvores retorcidas. Roberto, o coveiro, tinha passado 30 anos de sua vida ali. Ele conhecia cada túmulo, cada árvore e cada sombra que dançava sob a luz do luar. Mas em uma noite fria de outubro, algo inexplicável aconteceu, algo que ele jamais esqueceria. Era por volta da meia-noite quando ele ouviu pela primeira vez. Um canto baixo, melancólico e irresistivelmente proibido emanava de algum lugar entre os túmulos antigos. A voz parecia pertencer a uma mulher, mas havia algo profundamente errado naquela melodia. Roberto sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Com a lanterna tremendo em suas mãos, ele seguiu o som, seus passos ecoando no silêncio sepulcral. Ao se aproximar da origem do canto, ele percebeu que vinha de um mausoléu abandonado. A porta de ferro, antes enferrujada e trancada, estava entreaberta, como se convidando-o a entrar. Um instinto primal dizia a ele para recuar, mas sua curiosidade foi mais forte. Dentro do mausoléu, o ar estava gélido, e a escuridão parecia viva. No centro, havia uma mulher de vestido branco, de costas para ele. Seu cabelo longo e negro brilhava sob a luz fraca da lanterna. Roberto tentou chamá-la, mas sua voz morreu em sua garganta. Quando a mulher se virou, seu rosto não era humano. Olhos sem vida, vazios como o próprio abismo, o encararam. Ela sorriu, um sorriso que congelaria o coração de qualquer um, e voltou a cantar. A canção parecia invadir sua mente, preenchendo-a com lembranças que não eram dele, imagens de uma época antiga, de rituais proibidos e de mortes horríveis. O medo tomou conta de Roberto, mas seus pés pareciam presos ao chão. De repente, o canto parou. A mulher desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Em seu lugar, restava apenas um medalhão antigo, com o símbolo de uma lua cheia gravado. Roberto pegou, sentindo um calor inexplicável em suas mãos. Mas naquele momento, ele ouviu algo que o fez soltar o objeto imediatamente. Uma risada baixa e gutural ecoou pelo mausoléu vazio. Nos dias que se seguiram, Roberto tentou esquecer o ocorrido, mas o medalhão o perseguia. Toda noite, ele o encontrava novamente em sua mesa de trabalho, não importava quantas vezes tentasse descartá-lo. Pior ainda, ele começou a ouvir o mesmo canto proibido em seus sonhos, sempre acompanhado pela figura da mulher de olhos vazios. Desesperado, ele procurou por respostas com o padre da vila. O religioso ficou pálido ao ver o medalhão e se recusou a tocá-lo. Ele explicou que aquele objeto pertencia a uma mulher acusada de bruxaria séculos atrás, enterrada no cemitério. Sua canção, dizia a lenda, era uma maldição para qualquer um que a ouvisse. Roberto sentiu o desespero crescer ao perceber que não havia uma forma clara de se livrar do artefato. Em uma última tentativa de acabar com o tormento, ele decidiu devolver o medalhão ao mausoléu. Era uma noite tão escura quanto a primeira, e o cemitério parecia ainda mais ameaçador. Ao colocar o medalhão no centro do mausoléu, ele ouviu novamente o canto, agora mais alto e mais intenso. Antes que pudesse escapar, sentiu uma mão fria em seu ombro. Ele se virou rapidamente, mas não havia nada ali, apenas a escuridão. Roberto deixou o cemitério naquela noite, mas nunca mais voltou a trabalhar lá. Ele se mudou para longe, tentando escapar do que quer que fosse aquilo. No entanto, ele nunca conseguiu se livrar completamente do medo. De vez em quando, ainda ouvia o canto em seus sonhos, um lembrete sombrio de que o desconhecido nunca pode ser verdadeiramente enterrado. E você, teria coragem de entrar em um cemitério à meia-noite, sabendo que pode ouvir o canto proibido?
Na próxima história, vamos explorar algo ainda mais aterrorizante. Um relato que desafia a lógica e mergulha de cabeça no sobrenatural. A lâmpada que nunca apaga. Em uma cidade esquecida pelo tempo, cercada por montanhas envoltas em neblina, havia outro cemitério com uma história peculiar. Este lugar era conhecido como o Campo da Eternidade. Pedro, o coveiro local, havia herdado o trabalho de seu pai e passava suas noites sozinho entre as lápides. Mas havia algo que o intrigava desde que assumira o cargo. Uma lâmpada antiga que ficava acesa, noite e dia, em uma sepultura sem nome. A lâmpada não estava conectada a nenhuma fonte de energia. Era como se brilhasse com uma força própria, emitindo uma luz fraca, quase etérea. Muitos moradores locais evitavam falar sobre ela, alegando que era melhor não mexer com o que não se entende. Pedro, no entanto, sentia uma curiosidade irresistível, algo que crescia como uma sombra em sua mente a cada noite. Ele passava horas olhando para a lâmpada, imaginando qual segredo ela poderia guardar. Em uma madrugada fria, ele decidiu investigar. Armado com sua lanterna e uma chave de fenda, aproximou-se da lâmpada com cuidado. O vento parecia sussurrar ao seu redor, carregando vozes que ele não conseguia compreender. Ao tocar na lâmpada, sentiu um calor inexplicável. Ele tentou desenroscá-la, mas ela não se mexia, como se estivesse fundida ao próprio metal do suporte. Enquanto isso, as vozes pareciam ficar mais altas, como se protestassem contra sua ousadia. Naquela noite, ele começou a sonhar com a sepultura. Nos sonhos, ele via um homem de terno preto, de pé ao lado da lâmpada, segurando um livro antigo e olhando para Pedro com olhos que pareciam atravessar sua alma. Toda vez que o coveiro tentava falar, acordava com o som de um estalo alto, como um trovão, mesmo que o céu estivesse limpo. O homem nos sonhos não dizia nada, mas sua presença carregava um peso esmagador. Os sonhos continuaram por semanas, e Pedro começou a notar mudanças no cemitério. Flores frescas apareciam na sepultura sem nome, mesmo quando ele tinha certeza de que ninguém havia passado por lá. Ele também encontrava pegadas no chão úmido, levando diretamente à lâmpada. O desconforto crescia, mas ele não conseguia afastar a sensação de que precisava descobrir a verdade. Ele começou a pesquisar sobre o cemitério, perguntando aos mais velhos da região. Mas todos evitavam responder, murmurando apenas sobre algo que deveria ser deixado em paz. Uma noite, decidido a resolver o mistério, ele levou uma pá para desenterrar o que estivesse escondido naquela sepultura. Ao cavar, sentiu uma presença ao seu redor, como se estivesse sendo observado. Seu coração batia forte, mas ele continuou. Finalmente, encontrou um caixão antigo, desgastado pelo tempo. Antes que pudesse abri-lo, a lâmpada apagou pela primeira vez. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Pedro ouviu passos, lentos e deliberados, aproximando-se por trás. Ele se virou rapidamente, mas não viu nada. Apenas a escuridão, densa e sufocante. Quando voltou a olhar para o caixão, ele estava aberto. Dentro, havia apenas um espelho antigo, refletindo algo que não era o próprio Pedro, mas uma versão distorcida e sombria dele mesmo. O espelho mostrava Pedro cercado por lápides, com a lâmpada acesa ao fundo, enquanto risadas ecoavam ao redor. Pedro fugiu do cemitério naquela noite, deixando tudo para trás. No entanto, o espelho o perseguiu. Ele o encontrou em sua casa, apoiado contra a parede de seu quarto. Quando tentou destruí-lo, o espelho se estilhaçou, mas a imagem refletida permaneceu intacta, agora sorrindo de maneira sinistra. Ele tentou se livrar dele de todas as formas, queimando, enterrando e até mesmo jogando no rio, mas o espelho sempre reaparecia. Desesperado, Pedro procurou um antigo médium da cidade, conhecido por lidar com o sobrenatural. O médium ouviu sua história em silêncio e pediu para ver o espelho. Ao encostar nele, o médium recuou, pálido, e disse que o espelho era um portal, uma ponte entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Ele advertiu Pedro para nunca mais olhar para ele, mas não ofereceu soluções. A lâmpada, explicou o médium, era um selo que protegia o portal. Ao apagá-la, Pedro havia liberado algo que não poderia ser contido. A lâmpada nunca mais acendeu, mas Pedro sabia que algo havia sido libertado naquela noite. Algo que ele não poderia controlar. Ele deixou a cidade, mas onde quer que fosse, sentia que estava sendo observado. Toda vez que se olhava em qualquer reflexo, a figura distorcida estava lá, sorrindo. E você, teria coragem de investigar um mistério que poderia mudar sua vida para sempre? Na próxima história, exploraremos um evento tão estranho que até mesmo os mais céticos reconsiderariam suas crenças no sobrenatural. O Sino da Meia-Noite. Na colina mais alta da pequena cidade de Santa Esperança, havia um cemitério antigo, famoso por seu sino enferrujado que balançava ao vento.
Os moradores acreditavam que o sino tocava apenas em noites de tempestade, mas os coveiros que trabalhavam lá conheciam uma verdade mais sombria. O sino não respondia ao vento, mas a algo muito mais inexplicável e proibido. Roberto, o coveiro atual, ouvia relatos de que o sino soava meia-noite, mesmo em noites calmas. Certa vez, um antigo coveiro havia contado a ele sobre uma noite em que o sino tocou incessantemente, atraindo algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Roberto sempre achava que eram lendas para assustá-lo, mas sua opinião mudaria para sempre em uma noite sem lua, quando a cidade inteira parecia presa em um silêncio sobrenatural. Tudo começou quando ele ouviu o sino soar. 3 toques lentos e melancólicos. O som parecia ecoar no vento, reverberando entre as lápides. No entanto, não havia vento. Intrigado, Roberto subiu até a pequena torre onde o sino estava. Ele viu a corda balançando sozinha, como se uma mão invisível a puxasse. Um arrepio percorreu sua espinha enquanto ele tentava convencer a si mesmo de que era apenas um efeito do tempo e da ferrugem. Enquanto investigava, Roberto sentiu algo estranho. O ar parecia mais pesado, carregado de uma energia que fazia seus pelos se eriçarem. Ele tentou ignorar e voltou para sua pequena cabana. Mas o sino tocou novamente, desta vez mais alto, como se exigisse sua atenção. Ele decidiu voltar, desta vez levando uma lanterna e seu velho terço, acreditando que uma oração poderia afastar qualquer mal que estivesse ali. Quando chegou à torre do sino, percebeu pegadas no chão. Pegadas que iam e vinham, mas terminavam abruptamente no meio do nada. A luz de sua lanterna vacilou, e ele sentiu uma presença atrás dele. Virou-se rapidamente, mas não havia nada além das sombras das lápides, que pareciam se mover sob a luz trêmula. Um cheiro de terra molhada e algo mais ferroso cercou, trazendo uma memória inexplicável de medo profundo. No entanto, ele não estava sozinho. Ao longe, no topo da colina, Roberto viu uma figura de capuz, parada em silêncio. A figura parecia encarar o coveiro, embora não tivesse rosto visível. Ele gritou para quem quer que fosse, mas não houve resposta. Em vez disso, a figura ergueu uma mão pálida e apontou para o sino, como se o acusasse de algo. Roberto sentiu o coração acelerar e a mente se encher de perguntas que ele não sabia responder. O sino soou novamente, dessa vez tão alto que parecia vir de dentro da cabeça de Roberto. Ele cobriu os ouvidos, mas o som continuava, penetrando sua mente. Atordoado, ele percebeu que a figura desaparecera. Quando olhou para o sino, viu que algo estava pendurado lá, um pedaço de pano rasgado e manchado, balçando suavemente. Roberto sentiu um cheiro forte de ferro, sangue seco. Ao tocar no pano, ele ouviu um sussurro que não poderia ser humano. A partir daquela noite, Roberto foi atormentado por sonhos. Ele se via preso no cemitério, incapaz de sair, enquanto o sino tocava incessantemente. Cada sonho terminava com ele na torre, sendo puxado por mãos invisíveis para tocar o sino. A cada noite, ele acordava suando, com o som do sino ainda ecoando em seus ouvidos. Seu semblante se tornava cada vez mais pálido, e as pessoas da cidade evitavam cruzar seu caminho. Determinado a descobrir a verdade, Roberto buscou respostas nos arquivos da cidade. Ele descobriu que, séculos atrás, o sino fora usado para marcar a morte de condenados. Cada toque era uma chamada para as almas perdidas, que vinham buscar o próximo que ousasse desafiá-las. O cemitério havia sido construído sobre um antigo patíbulo, um lugar onde a morte reinava absoluta. Uma velha nota nos arquivos dizia: quem tocar o sino, chama o passado para cobrar dívidas nunca quitadas. Roberto decidiu confrontar o sino uma última vez. Subiu à torre e segurou a corda com força, tentando parar os toques. Mas, ao fazer isso, sentiu como se algo agarrasse suas mãos. O sino tocou, mesmo com ele segurando. Então, o vento soprou forte, trazendo sussurros de vozes antigas, clamando por justiça ou vingança. Quando olhou para baixo, viu a colina cheia de figuras encapuzadas, olhando para ele em silêncio. Algumas carregavam instrumentos antigos de execução, como se esperassem por seu julgamento. A lanterna piscou uma última vez antes de apagar completamente. O sino tocou mais uma vez, e Roberto sentiu um peso enorme em seus ombros, como se estivesse sendo puxado para fora da realidade. Ao abrir os olhos, ele estava em um lugar desconhecido, cercado por sombras que pareciam sussurrar seu nome. Ele nunca mais foi visto, mas o sino continuou a tocar em noites calmas, trazendo o mesmo eco perturbador. E você, teria coragem de subir aquela colina e confrontar o que se esconde por trás do sino da meia-noite? Ou será que o próximo toque estará esperando por você? As histórias que você acabou de ouvir não são apenas relatos, são um convite para refletir sobre os mistérios que nos cercam.
É curioso pensar em quantas vezes ignoramos o inexplicável, não é? E se aquilo que tememos à noite também nos observa durante o dia? O que você faria se estivesse no lugar dos coveiros? Teria coragem de enfrentar o desconhecido ou recuaria diante do primeiro sinal do inexplicável? Essas histórias nos provocam a repensar nossos medos e a nos perguntar se estamos prontos para encarar o que se esconde além do que vemos. Agora, conte-nos, qual dessas histórias mexeu mais com você? Você acredita que o sobrenatural é apenas fruto da imaginação ou que há algo mais, esperando para ser descoberto? Deixe suas opiniões nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continuará explorando o desconhecido conosco, descobrindo segredos sombrios e desafiando suas próprias crenças. Até a próxima, onde novos mistérios e histórias aguardam para arrepiar sua espinha.